Bem, o Cabreira é nosso colega, nosso amigo, pesquisador da FIP, e é uma grande autoridade sobre o tema aí da reforma tributária, e aceitou fazer essa apresentação. Ele e o Calab trabalharam juntos, em certa medida, nesse tema. Então, o Calab, outro entendido do assunto, vai fazer o debate em seguida. Nós temos aqui a sistemática de você ter mais ou menos 1 hora. Depois o André apresenta os seus comentários, que pode ser uns 15 minutos, por aí. Depois a gente abre para todo mundo. Olá, Juarez. Então, Professor Juarez. Oi, Juca. Tudo tudo bom? bem? Tem. Professor Juarez. Bom dia, Vamos professor. aqui. O Cabreira, então, vai começar a sua apresentação. Eu já vi o material, é muito caprichado, aproveitei muito. Agradeço, Cabreira, a sua disposição e o trabalho aqui que será apresentado. Podemos? Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui diante de pessoas que eu admiro muito e tendo aí na participação remota também pessoas que são fantásticas, né? Pessoas que também têm muito a minha admiração. Esse tema da reforma tributária, ele realmente assumiu uma importância muito grande nos últimos anos. Em 2023, nós tivemos a edição uma alteração constitucional, né? Deixa eu só colocar a apresentação aqui para já vocês conseguirem enxergá-la, né? Pergunto se vocês já estão enxergando aí, está tudo ok? Ok. Ok, bom, vamos lá. Então, eu vou inicialmente traçar aqui um panorama histórico. Só pedir uma ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo fazer caminhar isso aqui. Pois bem, bom, a ideia inicial aqui é traçar um panorama histórico, né? Recente, evidentemente, né? Não vamos aqui fazer nenhuma digressão sobre todas as tentativas anteriores de reforma tributária, que sempre naufragaram, né? De 1988 para cá. Elas, no máximo, nós tivemos algumas pequenas reformas fatiadas da Constituição e que mantiveram o nosso sistema um tanto anacrônico, né? E prejudicial ao próprio país. Então, nós tivemos uma emenda constitucional em 2032, ela inseriu um novo sistema tributário nos impostos sobre o consumo. Nós tivemos um projeto de lei apresentado no final de abril do ano passado, que foi sancionado agora, no início desse ano, que se transformou na Lei Complementar número 214 de 2025, alvo de intensas discussões no Congresso Nacional, e já anteriormente, enquanto a apresentação apenas da ideia também foi intenso o debate acadêmico acerca do modelo colocado. Nós temos ainda um projeto de lei que ainda está pendente, que é o projeto de lei que vai cuidar do chamado Comitê Gestor do IBS, que é o comitê gestor que vai fazer a administração desse novo imposto, tentando compatibilizar os 5.655 municípios, acho que é isso, né? Que nós temos no país, um número expressivo, e mais os 26 estados e Distrito Federal. Eles que são os donos, né, desse imposto, o IBS, eles têm a competência, a sujeição ativa desse tributo. Nós temos ainda também um projeto de lei complementar para tratar dos fundos, apesar de a lei complementar já trazer essa disciplina. Nós também vamos precisar de um projeto de lei complementar para o imposto seletivo, que é um imposto que complementa, né, o IBS e a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços de competência da União, Imposto sobre Bens e Serviços, que é competência dos estados e municípios, competência compartilhada, num modelo único, e ele é complementado por um imposto seletivo que vai tratar de externalidades negativas, tributação de externalidades negativas. Este ano ainda se espera a aprovação de regulamentos pelo Comitê Gestor do IBS
e pela Receita Federal do Brasil. Mas é importante que nós saibamos que esses regulamentos eles terão que ter a parte comum exatamente iguais, né? Porque é um imposto só, são impostos gêmeos, tributos gêmeos, perdão. Nós temos a contribuição e a CBS e o IBS, e eles são gêmeos, eles têm a mesma estrutura básica, as mesmas regras de funcionamento. Então, esses dois organismos, Receita Federal do Brasil e Comitê Gestor do IBS, é que vão fazer o regulamento comum dos impostos e tratar em capítulos específicos das peculiaridades de cada um dos tributos. Nós temos a peculiaridade na área federal e peculiaridade na área estadual. Pois bem, o que nós tivemos aqui nessa mudança? Nós tivemos a substituição de 5 tributos por 3 tributos. Então, nós temos PIS, COFINS, que são contribuições da esfera federal, o IPI, que ele não vai ser totalmente extinto, ele ainda, por algo assim muito estranho... Esdrúxulo. Esdrúxulo, acho que a palavra certa é essa daí. Ele ainda continuará tendo uma incidência residual sobre produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus para dar competitividade. Então, é mais ou menos o seguinte: quem produzir na Zona Franca não paga o IPI. Quem produzir no resto do país vai pagar IPI sobre aqueles produtos, porque são produtos de produção comum. Então, em tese, Tem na Zona Franca. a Zona Franca de Manaus vai tentar ganhar uma competitividade com essa diferença tributária. O ICMS e o ISS. Bom, todos nós sabemos os defeitos desses tributos, talvez menos o IPI, que tem algumas características um pouco mais estáveis, né? Mas PIS e COFINS tem passado nos últimos anos por uma verdadeira revolução, né? Um combate no judiciário muito intenso, que fez com que esses tributos se transformassem tivessem sua capacidade de receita bastante diluída por conta dessas decisões judiciais, deficiências da própria legislação que foram bem exploradas por empresas e advogados e acabaram caindo, né? Então, você tem, por exemplo, que foi retirada a incidência do ICMS do preço da mercadoria para compor a receita bruta de PIS e COFINS. Isso causou uma erosão muito pesada na base de arrecadação desses dois tributos. E é um tributo complexo. Dizem que são pouquíssimos os técnicos que, de fato, dominam PIS e COFINS no país, alguns do próprio governo. Então, percebam que é um tributo que já vinha trazendo, os dois tributos, né, que já vinham trazendo uma série de defeitos. O ICMS, como nós sabemos, é um imposto que foi absolutamente distorcido nos últimos anos, principalmente em função da guerra fiscal, né, que realmente trouxe elementos de quase impossibilidade de administração tributária. Nós tivemos uma administração tributária em São Paulo, o Dr. Calab era o titular, mas ele bem viu as dificuldades que nós tínhamos de trazer receita para o Estado em função justamente da guerra fiscal, né? Algo que mudou até a alocação de empreendimentos, e principalmente industriais e comerciais por todo o país, uma série de oportunismos, e criou uma dificuldade enorme, além da própria complexidade. Nós temos 27 regulamentos de ICMS, 27 legislações, cada uma com as suas especificidades, né? Incidências complexas como a substituição tributária, como o diferencial de alíquota, agora tiraram a tributação das transferências, enfim. Então, também é um tributo minado no aspecto de capacidade de arrecadação para o país. O ISS é um imposto que já tem, é o imposto que mais cresce nesse país, porque a intensificação dos serviços na economia é muito grande, vocês sabem disso. Então, tem um potencial crescente, mas tem zonas cinzentas, é um imposto cumulativo, enfim, nós temos aí uma série de defeitos desse tributo. E todos esses motivos, cumulatividades, problemas com exportação, não prestígio à aquisição de bens de capital, enfim, tudo isso fez com que esse modelo fosse tido como algo praticamente condenado, né, no aspecto de ajudar o país na sua produtividade. Isso, então, foi mudado esse modelo para um modelo de IVA dual, Imposto de Valor Adicionado, que já é bem conhecido, PIS, COFINS, ICMS e o próprio IPI. Então, já temos essa característica de Imposto de Valor Adicionado, e foi criada, então, uma dualidade, uma incidência federal no formato de contribuição e uma incidência de nível descentralizado, vamos dizer assim, né? Envolvendo aí a competência dos estados e dos municípios,
que, pelo princípio federativo, tem que ter sua capacidade arrecadatória preservada. E, paralelamente a isso, quase que como uma modalidade de substituição da capacidade de arrecadação do IPI, foi criado o imposto seletivo para atingir externalidades. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses novos tributos, né? Mas, principalmente, a gente vai tratar aqui dos princípios gerais que foram adotados, que eles são realmente muito interessantes no aspecto de dar estabilidade e trazer esses tributos para uma modernidade, para trazer algo que é aplicado no restante do mundo, em vários países, principalmente da OCDE. Nós temos, primeiramente, o princípio de destino, que é a grande mudança que nós temos nesses tributos. Isso, evidentemente, em relação ao IBS, porque a CBS é um imposto único para o governo federal, perdão, competência única para o governo federal, mas no aspecto dos tributos subnacionais, nós temos o princípio de destino. Nós temos um fato gerador amplo, né, que pega toda a base de bens e serviços. Isso era algo bastante reclamado, né, porque nós, com a junção da tributação dos serviços e dos bens numa só base, fez com que nós tivéssemos, então, uma ampliação bastante grande e, com isso, se torna mais poderoso para ter capacidade de arrecadação. Nós temos um critério de crédito financeiro, contrariamente aos sistemas anteriores, que usavam muito o critério do crédito físico, ou seja, somente aquilo que tinha relação absolutamente direta com a produção que poderia dar crédito, era um dos grandes defeitos, por exemplo, do ICMS. Então, o crédito financeiro agora dá amplitude no crédito, né? Tudo que você compra te dá direito a crédito, né? Vou fazer umas ressalvas ali na frente, só mais para você ter uma ideia. Então, esse foi um princípio que norteou essa reforma. As alíquotas são tripartidas, ou seja, existe uma alíquota federal, né, lá para a CBS, e vai ter uma alíquota de IBS, que vai ser também repartida entre estados e municípios, cada uma com sua parcela. A incidência por fora, que torna esse imposto muito mais transparente para todo mundo, inclusive para o próprio consumidor, né? É uma mudança muito expressiva e evita toda aquela discussão, por exemplo, que nós tínhamos no judiciário acerca de exclusão de um imposto da base do outro para efeito de incidência. Então, isso realmente traz uma tranquilidade no aspecto da incidência mais clara, mais transparente. A desoneração completa de bens de capital, esse é um fator fundamental para o nosso país, porque nós tínhamos alguma desoneração, mas ela não era plena. Nós tínhamos créditos, por exemplo, no ICMS em 48 meses. Você devolvia 4 anos para devolver o crédito de uma aquisição de bens de capital. E agora nós vamos ter, então, isso automaticamente aplicado imediatamente. Comprou, acredita, e até alguns casos vai ter uma desoneração. O vendedor vai vender sem incidência esse bem para o contribuinte do ICMS. Nós temos as exportações totalmente desoneradas com a garantia da restituição dos créditos, ou seja, você não vai ter cumulatividades mais como nós temos hoje, né? Porque se admite crédito, mas em parte, nem tudo. Por exemplo, nós temos tributação sobre energia elétrica, mas não é todo o imposto sobre energia elétrica que dá crédito. Então, esse é um grande problema para o nosso país. Essas cumulatividades todas tendem a desaparecer com essa ideia da exportação desonerada, combinada com o crédito financeiro. A gente vai continuar tendo as importações oneradas, que é uma maneira de você trazer um equilíbrio para o produto local, né? Então, você vai ter a garantia de que um produto vindo de fora vai estar tributado e, portanto, você tem uma equiparação em termos de incidência com o produto que é produzido aqui. Ainda vão continuar as normas acerca da Zona Franca de Manaus. Como vocês sabem, nós temos uma previsão constitucional de Zona Franca de Manaus vigorando com os incentivos vigentes lá em 1967 e hoje já muito ampliados, até 2073, ou seja, então nós temos um longo período de convivência com a Zona Franca de Manaus. As áreas de livre comércio, que praticamente tentam estimular a Amazônia Ocidental. Algo que eu reputo de muita importância, que é a ausência de previsão de substituição tributária. Houve uma tentativa muito forte de governadores e secretários de Fazenda para manter a substituição tributária. No finalzinho do processo, quando ele estava saindo do Senado, veio com essa previsão e a Câmara derrubou,
na última hora, mas é algo que os estados vivem insistindo muito em manter a técnica da substituição tributária, e vocês verão depois que existem mecanismos de se evitar a sonegação que superam em qualidade, a previsão de uma substituição tributária. Vamos ter regimes diferenciados específicos, com reduções de 100, 60 e 30, a gente vai comentar um pouquinho isso para frente. Vamos ter uma incidência monofásica para combustíveis, alguma coisa semelhante ao que nós já temos aqui nos últimos 3 anos vigorando no país, que é uma incidência monofásica sobre combustíveis, agora ampliado, estão incluindo também biocombustíveis e outros produtos nessa incidência do IBS e da CBS. Monofásico. Monofásico é uma tributação única, numa única fase, apenas num contribuinte. Então, imaginemos um combustível formulado, ou produzido, perdão, numa refinaria. No momento que ele sai da refinaria, já tem uma tributação e não há mais tributação nenhuma na cadeia posteriormente a isso. Então, tem lá todos os seus controles, etc., mas você tem uma incidência somente naquele momento. Tem mecanismos de ajuste em relação ao destino Isso. que são repetidos, a gente vai falar. Perfeitamente. Nós temos alguns regimes específicos, foram criados modelos próprios, né, para operações com imóveis, serviços financeiros. Depois também a gente entra um pouquinho para comentar cada um desses pontos com vocês. Bem, a administração do IBS e da CBS. Como a gente comentou, no caso da CBS é a Receita Federal do Brasil, e o IBS vai ter um comitê gestor formado por representantes de todos os estados e do Distrito Federal, e uma representação que vai depender, inclusive, de uma eleição entre os próprios municípios para colocar seus representantes. Nós vamos ter uma composição paritária em termos de 27 representantes dos estados e do Distrito Federal e mais 27 representantes dos municípios para poder criar a administração efetivamente do IBS. Então, esses 2 órgãos têm responsabilidades acerca de produção dos regulamentos, ou seja, as normas operacionais para traduzir aquelas leis em algo efetivamente aplicável, produzir a harmonização, que é o grande desafio, na minha opinião, né, para dar entendimento comum sobre as normas, né, a interpretação sobre a legislação, tratar de fiscalização, normas de fiscalização, tá? Não quer dizer fiscalizar diretamente. Esses órgãos, no caso da Receita Federal, sim, mas o IBS, o Comitê Gestor, não vai fazer exatamente a fiscalização. Ela vai definir padronizações, critérios, mas não retira dos estados e municípios a sua capacidade de fiscalização, o lançamento de ofício também, como vai ser disciplinado, e, principalmente, administrar o contencioso. O contencioso é a discussão que se dá depois de um auto de infração. A possibilidade do contribuinte ter direito ao contraditório e à ampla defesa, que é algo garantido na nossa E o Constituição. Comitê Gestor tem participação do governo federal também. Não, ele é só do Estado e município. Ele tem um organismo depois superior que vai fazer a harmonização do entendimento da Receita Federal com o Comitê Gestor. São 5, é isso? 2 estaduais, 2 municipais e 1 federal. Eu não lembro exatamente a composição, doutor Calabro, mas vai ter um organismo de harmonização. Então, todas as causas que subirem com entendimentos divergentes, esse organismo vai poder fazer a padronização do entendimento. Isso vai ter efeito vinculativo para os respectivos órgãos administrativos, no caso aí de fiscalização ou de produção de normas, né? E esses organismos, principalmente o Comitê Gestor e a Receita Federal, vão ter que administrar os fundos previstos da reforma tributária, tá? A gente vai entrar um pouquinho também sobre isso. Pois bem, falando exatamente de fundos, que eu acho que é alguma coisa que deve chamar bastante atenção do mundo econômico, nós temos aqui alguns fundos que foram previstos nessa reforma, né? Nós temos um fundo de compensação de benefícios fiscais. Esse fundo ele vai funcionar para permitir a indenização, chamemos assim, a retribuição daquilo que os industriais e empresários têm de benefício da guerra fiscal durante o período de transição de 2029 a 2032. Então, esse fundo é um fundo de 160 bilhões, ele começa com 8 bilhões, ele já está sendo formado a partir deste ano de 2025, com recursos orçamentários da União
e ele vai permitir que esses empresários sejam indenizados, eles tenham uma compensação pela perda dos incentivos, que vai se dar de maneira gradual de 2029 a 2031. Bom dia, tudo bem, professor? Pois bem, nós temos o segundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Tem um probleminha aí na redação, peço desculpas a vocês. Esse fundo é um fundo que tende a dar condições para que o governo federal possa investir nos estados para dar equilíbrio competitivo para esses estados. Seria uma maneira de cumprir uma norma constitucional, que é uma responsabilidade da União prover o desenvolvimento regional de maneira igualitária. Então, esse fundo vem para tornar uma realidade essa atribuição da União, e ele é um fundo caro, né? Ele vai começar em 2029 com 8 bilhões, e ele vai crescendo em múltiplos de 8 bilhões até chegar em 2043 e estabilizar em 60 bilhões. Não são? Talvez muitos de nós não estejamos, né? 2043. De lá para frente, esse valor é fixo em 60 bilhões, salvo alguma alteração, né? Estava comentando com o professor que tudo é possível de se alterar nesse país, né? Mas o fato é que isso também está na Constituição, então teria que eventualmente até fazer alteração, mas esse valor de 60 bi, ele é um valor reajustável, né? É um valor fixo hoje, mas ele será reajustado. Não me lembro o índice, mas ele é reajustado, então lá em 2043 ele não significará nominalmente 60 bilhões, terá um número diferente. Bom, os critérios para a distribuição desse Fundo de Desenvolvimento Regional são 30% da população e 70% do Fundo de Participação dos Estados, que tanto eu quanto o Calab, nós sabemos que isso é uma piada, né? São Paulo recebe um pouquinho menos de que 1% do Fundo de Participação dos Estados, né? Contribui com 40%. Pois é. Essa é uma grande realidade. Tem uma grande contribuição, mas um retorno muito pequeno. De toda forma, é o critério que foi estabelecido lá na Constituição e está na lei complementar também. Nós temos uma observação apenas do Fundo de Combate à Pobreza, que já é uma previsão existente na Constituição, e ele será aplicável aos dois novos tributos, ao IBS e à CBS, né? É aplicável apenas ao IBS, desculpem, estava aqui me confundindo. Ainda bem que eu anotei ali para não me perder. Nós vamos ter um seguro-receita. Esse seguro-receita ele é formado com recurso do próprio Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, dos estados. Então, aquele comitê gestor, com regras definidas na legislação, ele vai fazer a retenção de 5% da receita do IBS, justamente para quê? Para permitir que não haja uma alteração expressiva, né, na perda de receita que advirá principalmente pela adoção do princípio de destino. Então, você vai ter isso garantido até 2077 de forma plena, e depois tem uma descendente, uma redução gradativa de 2078 a 2097. Portanto, percebam, vai ser algo feito com longo prazo, justamente para permitir uma aceitação maior pelos estados e municípios que forem perdedores em relação à guerra fiscal. Então, se fará toda uma engenharia de cálculos para se estimar a arrecadação atual, para depois você poder permitir que essa arrecadação ela seja garantida no novo modelo, ainda que através de devolução, através desse seguro-receita. E também tem lá um fundo de sustentabilidade e diversificação econômica do estado do Amazonas, né? Justamente para tentar, de alguma maneira, fazer com que a região tenha seus próprios meios de se desenvolver e não fique refém dos benefícios e incentivos, né? A gente torce muito para que isso aconteça, porque hoje realmente é um custo muito grande para o próprio país os incentivos que são dados para a Amazônia, todos, evidentemente, com muita justificativa, mas que criam determinadas distorções em termos de alocação de investimentos industriais, por exemplo. Nesse mesmo fundo vai ter uma previsão também de um fundo semelhante, mas aí para a Amazônia Ocidental e o Amapá, que é para pegar justamente as áreas de livre comércio, ou seja, de alguma maneira trazer também, além de Manaus, você trazer toda a Amazônia Ocidental e o próprio Amapá para o nível de desenvolvimento que se pretende nesse país. Tira o Pará.
tira o Pará e Maranhão. Fica só Rondônia, Acre, Roraima, Amazonas e o próprio Amapá, que está incluído, apesar de não fazer parte do conhecimento do que se dá tratamento de Amazônia Ocidental. Pois bem, aqui uma linha do tempo em termos de transição. Esses tributos foram criados agora, né? Estão tendo seus regulamentos feitos neste ano, já começará a ter uma vigência a partir de 2026, a gente vai explicar um pouquinho, mas ele se torna pleno para os tributos federais em 2027 e pleno para os tributos para o tributo estadual e municipal em 2033. E como será, então, essa escadinha de implementação? Nós vamos ter, no ano de 2026, um período de teste. Vai ser feito um teste de aplicação do novo tributo, justamente para permitir uma leitura da capacidade contributiva que terá esse tributo. Então, você terá uma aplicação de uma alíquota de 1%, dividida em 1/10%, perdão, para o IBS e 9/10, ali está errado, peço desculpas a vocês, 9/10 para a CBS, que é a contribuição federal. Tá? Os contribuintes que tiverem as suas obrigações acessórias em dia serão isentos. Aqueles que tributarem terão uma compensação com o PIS/COFINS. Então, não há perda, né, em termos de tributação hoje, mas será já obrigatório. Todos os contribuintes, a partir de 1º de janeiro de 2026, terão que emitir seus documentos fiscais, constando já a tributação de IBS e CBS, em valor quase insignificante, em termos percentuais, evidentemente, mas já será obrigatório a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Em 2027, nós já temos a implantação plena da CBS, a extinção correspondente de PIS/COFINS, o imposto seletivo começará a ser cobrado e o IPI passará a vigorar apenas para aqueles produtos da Zona Franca que a gente mencionou. O IBS continuará, nesses 2 anos, 27 e 28, ele vai manter sua alíquota teste de 0,1%. Em 2029, começa a transição do ICMS e do ISS. Pois não, doutor Calado. Não, lá é 0,9, né? 0,9, está errado. 1% é 0,1 e 0,9. Isso. E aqui mantém de 0,1 ou de 1? 0,1. Será 1/10. 1/10% só de tributação. Por quê? O 9/10, ele compunha a CBS, e como a CBS já vai estar vigorando plenamente, ele continuará com essa alíquota teste para o IBS. Servirá para se enxergar justamente a capacidade de arrecadação que terá esse novo tributo para os estados e municípios. No ano de 2029, começa a transição do IBS, a substituição dos atuais ICMS e ISS. Você tem uma redução de 10% nas alíquotas de ICMS e de ISS, e, ao mesmo tempo, a introdução de uma alíquota de 10% da alíquota de referência para o IBS. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a alíquota de referência, como ela é calculada, mas, fundamentalmente, vocês têm uma noção que nós temos, então, uma descendente dos impostos dos tributos atuais em 10% e uma incidência acrescentada de 10% no primeiro ano, passa para 20% no segundo, 30% para o terceiro e 40% no quarto, lá no ano de 2032. Percebam, essa descendente de tributação do ICMS é que promoveu aquela previsão de um fundo de compensação de benefícios fiscais. Por quê? Porque os empresários têm em suas expectativas, seus contratos com os estados, eles têm a expectativa de um benefício, de um incentivo do ICMS até 2032, e essa foi a solução da guerra fiscal. Nós, eu e o Dr. Calado, trabalhamos muito intensamente nisso, né? Não estivemos lá para ver acontecer, mas acabou acontecendo, não da melhor maneira para São Paulo, mas o fato é que aconteceu e está aí vigorando. Então, até 2032, nós temos uns incentivos da guerra fiscal legalizados. Não será mais aquela guerra fiscal ilegal. Nós teremos isso legalizado. Então, para compensar essa implantação gradativa do novo tributo e o desarme, chamemos assim, do ICMS e do ISS, é que foi previsto aquele fundo de compensação de perdas que a União vai tirar do seu bolso para colocar na mesa para viabilizar a solução da guerra fiscal. Foi uma negociação política, evidentemente, muito intensa. Em 2033, nós temos a extinção de ICMS e ISS
e a implantação integral do IBS. E continuará, então, no modelo dual, a partir desse ano, né, com os tributos CBS, IBS e ISS. Acabam todas as discussões acerca de ICMS e ISS em 2033? Não, porque você ainda terá 5 anos para fiscalizar até 2032, então até 2037 você tem auto de infração podendo ser feito em 2032, depois começa um contencioso que se arrasta pelo administrativo, depois para o judicial, então nós ainda ouviremos falar de ICMS, ISS e também de PIS/COFINS por um longo período, né? Mas é natural das transições isso. Mas os incentivos ilegais já foram legalizados. Sim, já está aliás, hoje já estão legalizados, né? Já estão legalizados, eles estão legalizados desde 2017, né, quando foi editada a Lei Complementar 160 de 2017, e um convênio dos estados para operacionalizar isso, que o CONFAS teve a atribuição de gerir a legalização legal fiscal. Cabreira, na tela anterior, ali, novo método, CBS, IBS e ISS. Está só IS. Imposto seletivo. Não, É o seletivo. é o seletivo, bebida. Entendi. É o seletivo. Tá legal. Você falou Porque eu isso. quero ter a cópia oficial aqui para nós. Só isso que eu tava- Eu vou acertar aquela questão dos percentuais aí. Isso. Esse imposto seletivo ele já começará a ser cobrado em 2027. Tá? Então, depende de uma edição de lei ainda este ano, que vai definir alíquotas, essas coisas todas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tributos a partir de agora. Aí, a regra de transição, né? Especificamente em relação ao IBS, e nós temos, então, ali as alíquotas gradativas. Aqui foi feito um exemplo, né? Com uma alíquota de 18% em 2028, essa alíquota vai ter aquela descendente, né? Em termos de percentuais. Como nós não temos só essa alíquota de 18%, evidentemente isso terá que ser aplicado para todas as alíquotas que nós temos na legislação, e isso não é algo trivial. Mas o fato é que aí está um exemplo para vocês enxergarem o tamanho da descendente do ICMS e também do ISS. Evidentemente, aqui estou usando um município que tem uma previsão de uma alíquota de 5%, coisa que não é tão comum. Nós temos muitos municípios com alíquotas incentivadas, né? Mesmo aqui na Grande São Paulo, vocês sabem disso. E se tem até, acho que, se não me falha a memória, a alíquota média em nível nacional está em torno de 3% do ISS. Mas são múltiplas, né? Então é difícil de se ter se enxergar exatamente isso com clareza. No caso do IBS, nós temos uma implantação gradativa. Se nós temos uma redução gradativa dos tributos atuais, nós temos uma implantação gradativa ali. Eu fiz um teste com uma alíquota conjunta de IBS de 15,8%, imaginando 9,2% de alíquota da CBS, que daria em torno de 25%. Como nós sabemos, esse exercício aqui já está furado, né? Por quê? Porque nós não teremos exatamente uma alíquota de 25%, nós vamos ter uma alíquota superior a isso. Hoje já se fala alguma coisa em torno de 28%. Ela foi com previsão para o Congresso em torno de 26,5%, mas era uma previsão, não estava no texto, nem estará no texto, era apenas uma estimativa. E agora já se fala em 28%, por quê? Ela tem uma característica própria para manter o nível total de arrecadação, portanto, a alíquota vai variar de acordo com o tanto de incentivos que se der. Bom, a incidência do IBS e da CBS, para vocês terem uma noção, e aqui dá para ter uma noção muito clara da base ampla que esses dois tributos terão. Ela vai atingir todas as operações onerosas com bem ou serviços. Deixará de se falar mais naquela ideia de prestação de serviço, não tem mais isso, operações mesmo, operações onerosas com bens e serviços. E o dispositivo é muito amplo, ou seja, ele abrange qualquer tipo de fornecimento com contraprestação de bens e serviços, vou ler, né? Inclusive aquele decorrente de alienação, locação, licenciamento, mútuo oneroso, doação, contraprestação, arrendamento, etc. É uma lista não exaustiva, mas ela demonstra bem o quê? Toda vez que houver qualquer tipo de contraprestação ou oneração, você vai ter uma tributação. É um caso típico, por exemplo, que se fala, bom, mas vai incidir o IBS, a CBS sobre locação? Vai incidir. Vai incidir sobre negócio imobiliário? Vai incidir. Sobre serviços financeiros? Sim.
Concurso de prognóstico, sim. Então, tem uma base extremamente ampla, o que faz que esse tributo, em termos de previsão, ele tem uma capacidade de arrecadação muito expressiva. E vai tributar também algumas operações não onerosas, né? Como brindes, bonificações. Então, isso é uma lista um pouco mais restrita. Felizmente, o governo tirou daqui uma previsão de tributar serviços que não dão direito a crédito. Então, ele pretendia dar um equilíbrio com a ausência de possibilidade de crédito, como a tributação, tiraram. Né? A gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre isso. Mas é importante que nós saibamos que não serão somente as operações onerosas. Algumas não onerosas, pelas suas características, terão uma tributação. Aqui um pouquinho sobre o local da operação, para se ter uma noção da questão do destinatário da receita, né? Que a gente falou ali do princípio de destino. E nós temos, então, uma variedade, né? No caso dos bens, por exemplo, que está aqui do lado esquerdo, você tem 3 exemplos ali. No caso de um bem material móvel, será o local onde se dá entrega ou disponibilização. Então, se você vender um sofá para um cliente de Minas Gerais, e o mercado desse aqui do estado de São Paulo, para entregar em Minas Gerais, o imposto caberá ao destinatário, o estado de Minas Gerais, né, no caso de bens móveis. No caso de bem imóvel, naturalmente, é onde se situa o bem. No caso de loja virtual, que é muito comum hoje se comprar pela internet, né, será o local indicado para entrega. Né? Então, a empresa de e-commerce vai fazer essa venda, vai colocar lá na transportadora, no local onde for entregue, o local indicado para entrega, que vai receber a receita correspondente. No caso de serviços, por ser algo imaterial, né, você tem o local da prestação, então você imagina um prestador de serviço pessoal, ali está um desenho de um barbeiro, cabeleireiro, alguma coisa assim, é o local da prestação. No caso de transporte de cargas, é o local onde vai se dar a entrega. Aí, perfeitamente se aplica o princípio de destino. Né? Se for um serviço prestado à distância, né? Um consultor faz um parecer jurídico ou um parecer técnico, encaminha para o destinatário, o local será o do domicílio principal do destinatário, da pessoa física ou jurídica destinatária. Né? E, no caso de... Ali está apagando, deixa eu tirar um pouquinho aqui para ver. No caso de bem imóvel material, será o local da prestação. Se você vai fazer uma manutenção de uma máquina no município X, será aquele município que será o destinatário da receita correspondente. Pessoa física, sim. Oi? Mas a pessoa física, você falou? Falei aqui no caso do pessoa física, mas pode ser jurídica também, não tem maiores consequências, não. Bom, falando um pouquinho sobre o crédito, né? A gente falou lá no início que a ideia é ser um crédito amplo e restrito, né? Não é bem assim, porque existem ressalvas, mas basicamente vão ter algumas obrigações para esse contribuinte, mas em tese tudo dará direito, exceto aquilo que for considerado de uso e consumo pessoal. Mas esse é um conceito muito específico que a gente vai comentar um pouquinho à frente. Tá? Em tese, tudo dá direito a crédito. Hoje, por exemplo, numa indústria, ele compra disco de corte. O disco de corte não dá direito ao crédito do ICMS e tem restrições quanto ao crédito do IPI e PIS/COFINS. Né? Então, nesse caso aqui, deixará de ter qualquer tipo de restrição, vai ter direito ao crédito. Um bem de ativo, fica uma discussão, é bem de ativo, é uma parte peça de uma máquina, é bem de ativo ou é um componente da máquina? Então, tem toda essa discussão, dá direito a crédito, se der direito a crédito em 48 meses, agora deixa de existir isso. Se comprou material de escritório para a tua empresa, vai dar direito a crédito, hoje não dá. Né? Tinha uma previsão na lei complementar do ICMS, a lei complementar, a lei Candir, né? Que previa que se daria direito a crédito a isso a partir de 2033, e vai dar mesmo, só que agora um novo tributo. Os estados foram prorrogando, e não entrou nunca em vigor isso. Um caso que eu acho realmente complicadíssimo, por exemplo, é o caso da energia elétrica. Né? Hoje em dia, você não dá direito ao crédito da energia elétrica nas empresas. Só dá para a indústria, mesmo assim, aquele que é usado diretamente no processo produtivo, e não toda a área de suporte que a empresa tenha, não dá direito a crédito. Né? Então, isso tudo deixa de existir agora, vai dar crédito para tudo. Você comprou um veículo para a tua frota vai dar direito, você botou gasolina vai dar direito, não importa quem está usando, salvo as exceções que a gente vai comentar ali na frente. Bom, o crédito passa a ser vinculado à extensão do crédito tributário, só vai dar direito a crédito aqui o imposto que for efetivamente pago.
A gente vai comentar um pouquinho sobre esse mecanismo, que é um mecanismo conhecido aí como split payment, que é, na verdade, um pagamento fatiado, né? O agente financeiro vai separar a parte do imposto e mandar para o governo se ainda houver débito na conta corrente do contribuinte. O crédito vai ter que ser estornado se o bem perecer, deteriorar, se for objeto de furto e tal. Por quê? Porque você vai tributar até a fase anterior. Então, você estorna o crédito, não, ele não vai ser possível de se utilizar. Já é assim atualmente nos nossos tributos não cumulativos. Simples Nacional tem uma peculiaridade muito interessante no Simples Nacional, que hoje um contribuinte que está no Simples Nacional, ele só pode recolher pelo Simples Nacional, chamado regime único, não pode sair fora. Para o IBS, a CBS terá dado a oportunidade dele sair só para esses dois tributos. Se ele sair, ele vai ter a possibilidade de fazer crédito completo, mas se ele estiver dentro do regime único, ele não pode se apropriar de crédito. O mecanismo, o imposto se torna cumulativo para o contribuinte do Simples Nacional. Então, hoje é assim e continuará sendo. E mais que isso, se ele for passar o crédito para clientes, ele só vai poder passar no exato montante que ele recolher. Ele não mais não mais terá a possibilidade de transmitir um crédito cheio. Hoje, esse crédito cheio já é possível no PIS/COFINS, né, que permite um crédito de 9,25, é verdade. PIS/COFINS tem uma natureza diferente, é um imposto em base contra base, não imposto contra imposto, né? Ele é não cumulativo, mas ele tem uma comparatividade de débito e crédito a partir da base tributável e não do próprio imposto. Então, hoje se dá crédito de 9,25 para PIS/COFINS e deixará de se dar na CBS, que é o sucessor do PIS/COFINS, né? Mas o fato do Simples Nacional poder optar por ser contribuinte do regime regular tem sido utilizado como uma grande saída. Olha, se você for um contribuinte do Simples Nacional, estiver no meio da cadeia, tanto melhor você poder sair para receber créditos, se apropriar e transmitir créditos também, você vai ter a não cumulatividade plena. Bem, aqui as vedações, que é o que a legislação vai considerar como bens ou serviços de uso pessoal. Então, você tem uma lista aí exaustiva de produtos que, em tese, não vão dar direito a crédito, né? Ressalvada a hipótese do contribuinte trabalhar com esses produtos. Então, joias, pedras preciosas, metais preciosos, obras de arte, vai por aí afora, todos esses produtos, em tese, não vão dar direito a crédito de forma alguma, né? Salvo se o contribuinte trabalhar, por exemplo, com armas e munições. Se o negócio dele for comprar e vender armas e munições, evidentemente que ele vai poder se creditar disso, mas em outras situações não será possível se apropriar desses créditos. Então, se uma empresa tem lá, quer dar meios de segurança para o seu titular, comprar uma arma para ele, automaticamente ele não vai poder fazer o crédito, né? E também tem o item que foi muito polêmico, deu muita discussão, que está ali naquela letra G, que é o fornecimento não oneroso ou em valor inferior ao mercado de bens que são colocadas à disposição, né, de pessoas ligadas à empresa. Então, são, digamos, o automóvel que se dá para o diretor da empresa, um aparelho celular, um notebook. Então, esses bens que são entregues para os dirigentes ou para sócios ou para pessoas ligadas à empresa de uma maneira não operacional, até mesmo que seja operacional, mas tem uma conceituação que não vai dar direito a crédito. Eu acho que se criou aqui algo desnecessário, né? Porque, evidentemente, que se dá isso para o titular da empresa é uma forma de remuneração. Então, é custo da empresa. Sendo custo da empresa, automaticamente, se desse crédito, você evitaria aqui uma grande possibilidade de conflito. Porque imaginem vocês que a fiscalização vai ter que olhar muito para esse tipo de hipótese. Então, acho que aqui se criou alguma coisa que pode se tornar, aí, digamos, uma grande queda de braço. Não estou entrando na justiça desse bem ou não. O fato é que está sendo adquirido pela empresa, então é uma remuneração indireta, né? E também, contrariamente, se foram feitas previsões daquilo que vai dar direito a crédito, como aquele conceito da letra G, ele é muito amplo, né? Teve uma discussão muito grande. Eu, pessoalmente, trabalhei em emendas nessa linha aí, foi justamente para ressalvar uniformes, alimentação e serviço de saúde prestado no estabelecimento, então, o refeitório, o ambulatório da empresa,
o plano de saúde, vale transporte, vale refeição, vale alimentação e outros aqui, mas esses últimos, ou seja, a partir do bem comum ali, quando eles estiverem previstos em convenção coletiva. Então, é uma colocação que foi feita por alguns parlamentares e está na legislação. Então, Funcionário público. não, vai ser complicado. No nosso caso. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, Então, se tiver algum tipo de benefício... Tem vale refeição, vale alimentação. Sim, sim. Aquilo que é vinculado à própria atividade, né? Que, havia um risco. Transporte, aluguel. E são coisas que são incentivos que as empresas dão por conta da própria legislação. Eles têm a obrigação de alimentar o trabalhador, de fornecer uniforme, essas coisas todas. Então, não tinha muita lógica de se dizer que não se daria direito a crédito. Então, nesses casos aí listados, eles vão dar direito a crédito. Mas também foi feita uma ressalva muito pontual, né, que é para excluir da possibilidade de crédito, né, então não dá direito a crédito, aqueles bens e serviços fornecidos por sociedades de gestão de patrimônio. Então, são as holdings que patrocinam as famílias, né, dos sócios, diretores. Então, todos aqueles bens e serviços, automaticamente, eles não poderão dar direito a crédito no caso dessas situações específicas aí mencionadas. Lógico, por serem tributos gêmeos, mas de diferentes competências, não se permite a compensação cruzada entre eles. Tá? Então, o crédito do IBS não beneficia a CBS e vice-versa, né? Porque são administrações absolutamente distintas. Manteve-se o período de apuração para os créditos. É importante que a gente conheça isso, porque passou-se a ter um entendimento em um determinado momento que, se o agente financeiro fazer a retenção do imposto, você poderia mudar para o regime de caixa. Não, manteve o regime de competência, foi alguma coisa que eles fizeram, né? E o crédito ele pode ser usado ou para compensação com o imposto incidente nos meses seguintes. Então, se ele apurar um saldo credor num determinado mês, no mês seguinte ele pode usar para compensação das operações. Então, imaginemos um varejista que se supre para enfrentar o período natalino, né? Então, ali para outubro, novembro, ele compra um grande estoque, forma aquele estoque, e ele pode apurar no final do mês um crédito bastante expressivo, né? Ele pode solicitar o ressarcimento ou pode fazer a compensação. A solicitação de ressarcimento é um capítulo à parte, porque, infelizmente, a legislação tem uma previsão de que há necessidade de um requerimento para o fisco. Imaginem vocês um imposto que se diz moderno, que se diz apurável, todo por eletrônica, por cruzamento de informações e com base em tecnologia de informação, você tem que fazer um requerimento. É alguma coisa que me soa assim, muito estranha. Tomara que no regulamento eles corrijam isso e façam uma possibilidade de uma possibilidade de um crédito mais automatizado do que a solicitação de requerimento, que nós sabemos que só cria burocracia, dificuldades, enfim, então algo que não é desejado. Bom, aqui então a gente criou um capítulo só para falar, um slide só para falar do chamado split payment, né, que é o recolhimento fatiado do imposto. Hoje nós já temos isso no mundo dos negócios, por exemplo, na situação de comércio eletrônico, onde você tem uma plataforma recebendo a sua comissão através de um fatiamento do valor que é pago pelo cliente. O cliente paga, parte vai para o fornecedor e parte fica para a plataforma. Então, a modalidade de você fatiar o tributo. Eles aproveitaram esse mesmo conceito, né, e trouxeram para o mundo do imposto, ou seja, você faz um pagamento para o teu fornecedor, parte desse dinheiro vai para o governo e parte vai para o fornecedor. E, de certa forma, então, o adquirente da mercadoria, se ele for um contribuinte, ele pode fazer o crédito. Se não fizer isso, ele não pode fazer o crédito. Ou seja, só é admitido o crédito, voltando um pouco atrás do que a gente falou, para o contribuinte que, de fato, comprovou que tem o recolhimento de imposto. Então, vai se dar ao cliente a obrigação de, através do agente financeiro, ter esse imposto recolhido, e só a partir disso é que ele se habilita a promover o crédito. Então, percebam, se ele comprar a prazo, né, ele não vai poder fazer o crédito até fazer o pagamento. Tá? Então, tem 3 modalidades
que eles chamam de split payment, uns eles chamam de... Isso é uma burocracia infernal. É agente financeiro, é banco. É banco. O banco vai fazer isso automaticamente, lógico. Aí tem uma resistência dos bancos, tem envolvimento de uma tecnologia grande, provavelmente tarifação, né? Os agentes financeiros vão querer receber uma tarifa do governo para isso, já recebem hoje, né, nas arrecadações normais. Então, é evidente uma coisa possível no âmbito tecnológico e no âmbito dos negócios, né? Mas criou uma grande polêmica nesse país. Por quê? Se você pagar a prazo, você só vai poder se creditar quando você fizer o pagamento. Agora, a gente tenta evitar o crédito falso. Isso, a grande virtude desse modelo é evitar dois grandes problemas do fisco no imposto não cumulativo. O primeiro deles é a nota fria, e o segundo é a inadimplência. Nós sabemos que tem muitos contribuintes que concorrem com os demais usando a inadimplência como uma técnica. Devo, não nego, vou pagar se quando for obrigado. Mais ou menos isso, né? Então, agora deixa de ter essa modalidade. Isso contribui, e os governos venderam isso para o parlamento de maneira muito clara e para a sociedade, para dizer o seguinte: olha, esse mecanismo evita a evasão mais sorrateira, que é a inadimplência e que é a nota fria, e permite que a alíquota geral fique num percentual comportado. Porque se você tiver evasão, automaticamente, para preservar a arrecadação global, você vai ter a alíquota subindo. Aquele contribuinte que paga, pagará em nome de todos os demais. É mais ou menos a filosofia que foi utilizada aqui. É um negócio muito bem bolado, sem dúvida nenhuma, vai trazer muitas repercussões no fluxo de caixa do contribuinte. Hoje, como funciona? O contribuinte recolhe, tem a parcela do imposto lá dentro do preço, né? Recebe o preço, e ele não paga. Ele se apropria daquele valor. Então, com o imposto separado, deixará de se dizer quem é o dono desse dinheiro. O dono será sempre o governo. Falando aqui naturalmente em gênero, né? O governo vai ser o dono desse dinheiro. E como vai ser feito isso? Então, é feito uma operação, uma compra entre contribuintes, B2B, né? Você tem a aquisição, a mercadoria chega no teu estabelecimento, a nota fiscal está ali, você lança ela, mas você não lança o crédito. Você põe na tua contabilidade, mas não põe o crédito. Quando você pagar, você vai lançar o crédito. Contudo, antes disso, pode ter já o fechamento do período de apuração e o contribuinte originário tem que pagar o saldo. Ou ter outros créditos para compensar. Então, automaticamente vai se dar o pagamento, então o banco vai consultar o sistema do governo e dizer: tem dinheiro lá, está pago esse imposto? Tá. Então não preciso fazer a retenção. Entrega todo o dinheiro para o fornecedor. Isso é PJ? PJ, firmas. Isso, entre PJs. Tem também para PF? Tem para PF também. Vou explicar. É o que eles chamam de... 6 meses. Eu tomo 1 por 6 meses. Eu tenho... Aí eu recolhe o imposto. De acordo com o que você pagar. Então, se você comprar uma mercadoria em 3 parcelas, 30, 60, 90, na primeira parcela, quando você pagar um imposto de 30 e o fornecedor não pagou o imposto original, vai ser retido uma parcela e vai direto para o governo. Para você, cliente, não muda nada a não ser a restrição do crédito. Tá? Pessoas físicas. Permita só dar 2 exemplos. Você podia dar de Santa Catarina, da Bahia, quer dizer, você no ICMS interestadual de 12%, tem estados que, evidentemente, dizem que foi pago, mas dá um benefício de 75% ou 60% do imposto. Quer dizer, em vez de 12%, ele cobra 4%. Tá certo? E dá um benefício de 8%, no caso de Santa Catarina. Aí a discussão é se, de fato, você só dá o crédito para o ICMS pago efetivamente. Você diz: não, mas você só pagou 4%, eu só te dou um crédito de 4%, não dou um crédito de 12% da compra. Aí o Estado da Bahia, por exemplo, financia os 12% há 30 anos, sem juros, sem correção monetária, e diz: está aqui o recolhimento. Eu recolhi por meio de um financiamento do Estado. Então, tem a questão, basicamente, das práticas de incentivos fiscais que levaram em conta o que foi pago efetivamente, que tem também por trás disso. Perfeito. Esse é o exemplo típico do benefício da guerra fiscal que tanto problema causou e que, com o novo tributo, independentemente do split payment, ele deixa de existir porque agora é o princípio de destino, né? Então, quando você joga o princípio de destino, de certa forma, isso fica diluído. Mas é verdadeiro o seu argumento, de não pagar
Então, agora, esse procedimento ele passa a ser visível para o cliente, ele vai saber se o imposto foi pago ou não, porque o banco vai conversar com o sistema financeiro. Agora, tem duas outras modalidades que é importante a gente conhecer, porque você vai ter situações em que o cliente é uma pessoa física, né? É o famoso B2C, uma compra no hipermercado. Você vai lá, compra, faz a compra, passa o seu cartão de débito. No momento que você passa o seu cartão de débito, já há a obrigação de executar o split payment. A operadora do cartão de crédito vai ter que pegar a parcela do imposto e recolher. Mas se recolhesse o valor total do imposto incidente sobre aquela operação, seria algo impróprio, porque o supermercado tem crédito pela compra que ele fez dos produtos para suprir as suas prateleiras, né? Então, automaticamente, vai se permitir um procedimento simplificado. Ao invés de se fazer uma retenção, digamos, de 26,5%, que é a alíquota que se pretende colocar como trava, ele vai se fazer uma tributação, por exemplo, de 10%. O governo vai fazer cálculos para dizer qual é o valor adicionado para só tributar sobre o valor adicionado, né? Então, aquele procedimento simplificado é estipular para B2C as hipóteses em que você vai ter uma retenção menor do que a alíquota plena, para permitir justamente que esse imposto seja recolhido. Mas, da mesma forma, o agente financeiro vai lá, verifica o imposto ainda está correndo o mês, né? Você está comprando ali ao vivo, então a operação é imediata, né? Só tem uma obrigação financeira lá na frente, mas para o recebedor aquele crédito se habilita naquele momento e automaticamente, então, já tem que fazer a separação do imposto. Vai ser feito com um percentual diferenciado. Outra situação são nas transações em que o pagamento não se operar por arranjo financeiro. Aí vai se dizer assim, mas existe isso? Sim, existe, principalmente no B2C. Você tem ainda transação com duplicata em carteira, você ainda tem contas correntes entre empresas, você tem ainda algumas modalidades raras, é verdade, que a operação não vai se dar pelo arranjo financeiro. E aí seria a grande deixa para você ter uma operação com nota fria, né? Então, se diz assim, o adquirente não vai poder fazer o crédito, ou seja, não vai poder se beneficiar de uma eventual nota fria, se ele próprio não fizer o pagamento. Então, se dá a oportunidade ao cliente, ao adquirente da mercadoria ou do serviço, de fazer o autorrecolhimento. Então, vai se criar uma possibilidade de ele ir lá e dizer assim, olha, como eu quero o crédito desse mês, eu vou antecipar o imposto, pago o imposto. Então, vai dar a possibilidade para ele mesmo que ele vá pagar a mercadoria lá para frente, mas para dar crédito ao imposto, ele vai poder fazer esse pagamento. Então, essas modalidades todas, têm uma intensa discussão sobre esse assunto, né? Existem algumas situações em que muda muito a lógica da apuração de impostos atualmente, que você vai dizer, olha, só com o pagamento que isso vai ser possível, mas o fato é que nós temos, então, isso aí vigendo como uma grande novidade em prol do fisco, mas também em prol, em contrapartida, a competitividade leal entre os agentes do mercado. O mercado fala, compre 3, pague 2. Pague 2 está ótimo, mas ele tem que recolher o seu 13º. Tá certo. Eu vou pedir licença para vocês para andar um pouquinho mais rápido na Por apresentação, favor. porque ainda temos alguns slides, né? Isso. Saldos credores na transição, né? No caso da CBS, é a compensação, o saldo do PIS/COFINS em 31 de dezembro de 26 e 27, ele passa a ser um crédito da CBS, mas no caso do ICMS, não. Lá em 31 de dezembro de 2032, se você tiver um saldo credor de ICMS na tua conta ainda não diluído, você terá um crédito devolvido em 240 meses, ou seja, 20 anos para você aproveitar esse crédito. Lógico, com correção, né, dos valores, mas em 20 anos é que vão ser feitas, então, suaves parcelas, tá? Os casos de alíquota reduzida, você tem o crédito pleno, não tem mais necessidade de você fazer estorno, né? Essa é uma grande novidade, porque hoje, se você tem uma compra, por exemplo, a 18%, mas você tem uma venda com 12%, você tem que fazer o estorno de 6%. Então, na nova realidade, não vai ser mais necessário você ter essa definição. A alíquota de referência, vou gastar alguns minutos aqui só para explicar para vocês qual é o conceito, né? A alíquota de referência ela vai ser fixada de acordo com a lei de cada ente federado. Mas vai existir o que se chama de uma alíquota de referência. Essa alíquota de referência ela vai ser calculada com base no montante arrecadado atualmente pelos tributos, ou seja, os valores que estão de fato recolhidos atualmente, e a nova tributação.
Então, para manter a mesma carga tributária que você tem hoje, você terá que ter uma alíquota, está mensurada aí por 26,5%, e agora, com a extensão dos incentivos, mais incentivos que foram dados pelo Congresso Nacional, já se fala em 28%. Né? Então, é importante a gente saber que essa alíquota de referência é uma alíquota que vai ser fixada pelo Senado Federal, vai ser calculada pelo TCU, ou seja, vai ter toda uma transparência, mas vai se dizer assim, é o percentual necessário para manter a mesma carga tributária total. Né? Você vai ter diferentes cargas tributárias atualmente. Tá? Essa, então, é uma grande novidade. Essa é uma grande novidade que a gente vai ter. Cada estado, cada município vai poder fixar sua própria alíquota. Digamos que a referência seja de 8,8 de um determinado tributo. O estado ou o município poderá fixar em 9, em 10, ou, contrariamente, reduzir. Tá? Mas essa parcela não entra nas contas da alíquota de referência. A alíquota de referência continuará olhando a arrecadação pretérita como base para comparação. Esses valores são excluídos desta conta. Tá? Bem, a incidência por fora e a trava. A alíquota por fora, né, se a gente for fazer comparação com a nossa carga tributária atual, nós temos que hoje, né, quando foi apresentado o projeto, o Ministério da Fazenda estimava em 26,5% por fora. Só que isso significa, quando a gente compara com os nossos tributos atuais, que incidem por dentro, em 20,95%. Hoje nós já temos ali, num regime para bens, por exemplo, né, qualquer coisa em torno de 34,4% por fora, com uma alíquota de 18%. Tá? No caso dos prestadores de serviço, você vai ter uma situação oposta. A carga tributária hoje é menor. Então, se você juntar ISS e PIS/COFINS no regime cumulativo ali, você tem 13,96% por fora, né? E terá uma carga de 26,5% por fora. Então, você tem um degrau muito grande. Daí, o grande protesto de prestadores de serviço pelo aumento da sua carga tributária individual e motivo para a exclusão de tantos regimes diferenciados que foram estabelecidos para prestadores de serviço. No regime cumulativo do PIS/COFINS, essa alíquota está em torno de 7,12%. Então, imagina, quem está nesse regime, deixar de pagar 7,12% que paga hoje por fora para pagar 26,5% por fora. Então, tem que ter um grande realinhamento de preço. O prestador de serviço, quando ele presta serviço para uma corporação, ele pode renegociar o seu preço, né, de modo a poder compensar essa carga tributária maior. Mas nos serviços finais isso é muito difícil. Tá? Mas é algo realmente que está constando, então você vai ter um equilíbrio. Como eu não mencionei no quadro anterior, tinha lá que a alíquota aplicável a todas as operações, dentro daquele ente federado. Tá? Bom, tem a necessidade de uma trava, né, foi estabelecida. Se a alíquota de referência tiver que ser realmente 28%, o governo federal e os estados têm que mandar uma proposta de lei para fazer uma redução dos incentivos, ou seja, devolve o problema para o parlamento. Vocês deram benefícios a mais que vão fazer essa carga ser mais pesada para todo mundo, então façam um corte. A gente vai sugerir aqui fazer, por exemplo, um corte linear, ou um corte para determinados incentivos, além de uma avaliação quinquenal que será feita também para avaliar a validade ou não dos incentivos. Bom, aqui apuração e recolhimento, a gente já falou um pouco sobre isso, eu vou pedir licença para a gente pular, né? Que é questão de split payment, como se dá a apuração. Aqui, algum comentário sobre os regimes diferenciados, ou seja, as alíquotas menores do que a plena, menores que a referência. Então, nós temos algumas reduções de alíquota em 30%, ou seja, vai pagar 70%, algumas categorias, principalmente de profissões legalmente regulamentadas, né? Administradores, advogados, arquitetos, economistas, vai por aí afora, eles vão pagar uma alíquota, se for 26,5%, alguma coisa em torno de 18,55%. Nós temos uma série de bens e serviços também que tem uma redução em 60%. Aqui usou-se muito o critério da essencialidade desses produtos ou suas virtudes, por exemplo, no meio ambiente, para ter uma redução em 60%, né? Ou seja, vai tributar apenas 40%. Então, se nós tivermos aquela alíquota de 26,5%, vai tributar 10,6%.
aí um rol bastante grande de produtos, né? Entre eles Mas ele medicamentos. é exaustivo, de repente começa Exaustivo, a enfiar mais algum. exaustivo e com lista que indica a NCM de cada mercadoria. Mas você não pode incluir mais um. O Porque governo- a tendência do brasileiro é sempre O governo pode enfiar incluir, mais. pode. No caso de medicamentos, pode ter uma revisão, né? Porque os medicamentos mudam muito. Então, esse fator foi um dos itens para dizer. Você tem alguns medicamentos em 60%, mas você tem grande parte de medicamentos em zero, tá? Que é o que eu vou comentar no próximo aqui. Nós temos uma cesta básica de alimentos, então tem uma série de produtos que é alíquota zero, né? Então, tem alguns exemplos. A grande discussão que se teve num determinado momento da discussão parlamentar foi a inclusão das chamadas proteínas, né? As carnes, né? Bovinas, vocês lembram dessa discussão toda aí, mas excetuar o foie gras. Quem gosta de foie gras não vai ter possibilidade de comer com alíquota zero. E outros produtos e serviços, né? Tem uma série de produtos, entre eles eu chamo a atenção para medicamentos. Vocês viram medicamentos lá na lista da redução de 60%, e também aqui tem na lista de redução de 100%, tá? Tem alguns regimes específicos, né? O primeiro deles é combustíveis, como a gente mencionou. Então, serviço financeiro tem todo um tratamento próprio, bens imóveis, vai por aí afora. A apresentação fica com vocês como um elemento para vocês poderem refletir um pouquinho. E se um dia quiserem, professor, discutir cada um deles, me chama aqui, a gente vai fazer um estudo que hoje não dá nem para pensar em falar de cada um deles, né? São 544 artigos só nessa lei, né? Então, vocês imaginam que é alguma coisa bem expressiva. Bom, cashback, é importante a gente falar rapidinho disso, porque aqui, no mundo acadêmico e da economia, vocês tratam muito das questões inerentes à regressividade, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de devoluções para o responsável da unidade familiar, né? Cuja família tem uma renda per capita de até meio salário mínimo e seja cadastrado no cadastro único lá do governo federal, chamado CadÚnico, e tenha esses requisitos atendidos, ele poderá ter devolução do tributo, tá? Como será isso? Para alguns produtos tem um percentual fixo. Por exemplo, a União foi mais generosa. Vou dar 100% de restituição da CBS para aquisição do botijão de gás de 13 quilos, né? 100% para o fornecimento domiciliar de energia elétrica, água, esgoto e tal. Já os estados deram um percentual bem menor, né? Os estados e municípios, 20% apenas. Mas, então as regras do cashback, não dá para a gente se adiantar muito por conta do tempo que eu acabei perdendo com outros itens lá na frente, tá? O imposto seletivo é importante a gente falar um pouquinho, acho que já é o penúltimo slide. Ele é um imposto que vai incidir sobre produção, extração e comercialização e importação de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E a lei veio e estabeleceu o que são esses bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, tem itens que a gente hoje entende absolutamente essenciais, né? Por exemplo, veículos, né? Mas tem um poder poluente, evidentemente, né? Alguns. A hora que incluíram o carro elétrico, eu falei, agora deu um nó na cabeça. Mas também usaram o conceito do chamado do berço ao túmulo, né? Do carro elétrico, que tem lá seu poder poluente em determinadas fases da produção. As baterias. Exatamente. Baterias é o caso típico, né? Então, veículos, né? Para mim, foi um mecanismo de arrecadação muito mais expressivo, sem dúvida nenhuma. Embarcações de aeronaves, produtos, cigarros, né? E fumo, bebidas alcoólicas, as bebidas açucaradas, chegou a ser retirado no Senado Federal, mas voltou depois da tributação sobre bebidas açucaradas. Coca-Cola. E bens minerais. Guaraná. Mas aí, Suco. passa o muro, passa uma apoiada. Você vai enfiar um... Na verdade, é para tributar, né? É tributar. Tributar. Para você tomar menos coca. Isso. E os bens minerais. Aqui, sim, nós temos um problema que pode afetar com custo, né? Cumulativo para a cadeia. Desculpem cortar. Mas nós temos a incidência sobre carvão, ferro e petróleo, com alíquota de 25 centésimos, né? E no caso do gás natural para a indústria e transporte, a alíquota é zero. Mas, em tese, se não for para essas destinações, ele volta para a tributação de 25 centésimos. Então, imaginem vocês o gás natural que você consome na tua casa sendo tributado com efeito cumulativo. Não conversa com o IBS e CBS, que vão incidir normalmente sobre esses bens, tá? Colocaram lá concursos de prognósticos e fantasy sports, né, que eu, sinceramente, nem sei muito bem o que é. Bet.
PET? Então, está aí, está explicado. Esse imposto acumulativo incide uma vez só, não estou calado para explicar lá, mas ele incide só no momento da cadeia. Então, no caso de bens minerais, é no momento da extração. Hoje, a previsão de que ele não vai incidir sobre exportações, mas tem uma ressalva na própria Constituição que ele vai incidir sobre a exportação de bens minerais, né, por conta, talvez, do poder poluente que você possa ter na extração em si, né, é alguma coisa um tanto diferente do que a gente costuma pensar. E as alíquotas serão definidas em lei nacional, que deve sair este ano, deve ser editada este ano, no máximo ano que vem. Último slide. Considerações finais, ou seja, preparação estratégica para essa nova realidade. Nas empresas, elas vão ter que se preparar em termos de sistemas, para ter toda a adaptação para emitir documentos fiscais com base na nova legislação. Há uma promessa do governo de aproveitar essas informações para entregar, inclusive, uma apuração assistida para o contribuinte. Olha, você deve X, como nós temos do imposto de renda, que diz quanto é o teu tributo, você só faz eventuais correções, mas a empresa tem que ter um grande aparelhamento. Vocês imaginam uma empresa que tem um ERP, né? O tamanho da adaptação que ela vai ter que fazer para se alinhar, inclusive no período de transição, porque você tem tributações concomitantes. Modelo velho, mas um modelo novo convivendo num determinado período. Tem que ter um grande realinhamento de preços. A grande ideia que a gente está falando com clientes aí é dizer assim, olha, façam a precificação sem o imposto, que você vai ter uma alíquota diferente a cada estado e a cada município que você tiver como destinatário, né? A TI resolve tudo isso. Você coloca lá o código do município, de acordo com o código lá do IBGE, e já te diz qual é a alíquota. O sistema pode fazer isso com tranquilidade. O sistema do governo pode fazer isso com tranquilidade. Mas o teu preço aqui, né, você tem que saber defini-lo sem o tributo, porque ele vai ser móvel em determinadas circunstâncias, e até mesmo hoje já o né? Bastante móvel. Mas, naturalmente, você vai ter que fazer ressalvas. Tem que rever contratos. Se você tiver contratos de longo prazo, tem que fazer revisão por conta da nova realidade. E nas administrações tributárias, né, vai ter que ter uma intensa adaptação, tanto em TI e software, para receber as informações eletrônicas, processá-las e entregar a apuração para o contribuinte, administrar o split payment. Imaginem vocês a inter-relação entre governo e agentes financeiros, vai ser muito intensa. Um dos grandes pontos de interrogação, até está previsto que, se enquanto não estiver funcionando a capacidade de fazer o split payment, ele não vai ser aplicado. Então, o contribuinte vai comprar, pegar a nota fiscal e fazer o crédito, independentemente do pagamento, enquanto não tiver um sistema funcionando para isso. Eu acho muito justo. Mas eu aposto que os governos vão correr com isso. Vão estar com isso, no Rio de Janeiro 26 funcionando. Vai ter que trabalhar a capacitação e reciclagem do seu pessoal e aprendizado na governança compartilhada. É um grande desafio para os estados. É isso, gente. Desculpa, professor, passei do horário um pouquinho. Não, está bem. O Calab, que é o debatedor, ele sacrificou uma parte do seu tempo, por escrito, eu tenho aqui registrado, mas foi muito bom, Cabreira. Eu li em algum lugar que a principal medida estruturante deste governo é essa reforma tributária. Sim. Eu acredito nisso. Então, tem uma transição, é difícil. Vai simplificar muito, né? Você vai ter muito trabalho. Esse é o Lucas falando, que todo mundo conhece, Calab. Tem coisa para 2097, quer dizer. Não se preocupe com 2097. A primeira coisa que a gente ensina na escola é tudo mais constante. No Brasil, 2097, é impossível. Não dá nem para imaginar, né? Eu tento ser rápido, ter meus 5 vezes de 15 minutos. Quer dizer, em primeiro lugar, em que pese a aparente complexidade, é uma enorme simplificação e uma homogeneização de regras que valem para todos. Com isso, você supera, para usar as palavras do Cabreiro, a tragédia do modelo atual do ICMS, que é uma absoluta distorção de preços relativos. Pensa em preços relativos, pensa em produtividade e competitividade. Do ponto de vista nacional, está tudo distorcido, ninguém sabe medir por conta da importância dos incentivos fiscais, que acabam determinando a rentabilidade das empresas e as possibilidades de competição. Portanto, você está fora de parâmetros de mercado no sistema atual e com desvio
de observações que ainda há uma separação muito forte entre indústria e serviço, por exemplo, quando indústria, o produto embute considerações de valor adicionado industrial, mas também de serviços combinados, etc. Então, é uma forte revisão de preços relativos, reestruturante de critérios fundamentais de produtividade e competitividade. Na economia brasileira, estímulos corretos do ponto de vista de investimentos, equipamentos, do ponto de vista de exportações que são toleradas. Há um enorme custo de fundo previsto. Se você pensa, alguém está com o microfone aberto, talvez, mas há um enorme custo dos fundos. Os fundos e algumas exceções refletem a distribuição de poder político de hoje. Quer dizer, os fundos de compensação de benefícios são absurdos. Quer dizer, são os benefícios ilegais, legalizados e mantidos um pouco para poder ter o apoio de quem está recebendo esse benefício, que vai receber delta lucro por muito tempo ainda que indevido do ponto de vista de produtividade ou competitividade. Desenvolvimento regional também, fundos muito poderosos, que resulta da falta de planejamento. Não há mais planejamento, não há mais tal, porque não há planejamento regional. E é uma questão das emendas, que também é uma questão que precisa ser tratado, quer dizer, se você tem projetos nacionais de infraestrutura, de base, etc., que precisam dos seus recursos, no entanto, são apropriados, digamos assim, por emendas com uma visão local que perde competitividade consolidada. O Fundo de Combate à Pobreza são questões também, quer dizer, quais são os efeitos e as possibilidades de atender grupos de renda mais baixa. E o Fundo de Sustentabilidade da Amazônia, que evidentemente há distorções da Zona Franca de Manaus muito fortes, e a permanência do IPI é justamente porque o que está na Zona Franca não paga IPI. Mas se você for produzir um produto industrial que exista dentro dos processos produtivos básicos, então você passa a pagar IPI. Portanto, o que você vai promover qualquer produto industrial que esteja lá, porque se você quiser produzi-lo fora de lá, você paga um delta imposto. São distorções levadas à frente, quer fundos, quer as reduções de 30% são as coisas que vêm já dos CIPs, de advogados, etc., por sorte pega economistas também, e contabilistas. Mas o lobby foi da UAB. O lobby foi da UAB, você tem razão. Foi da OAB, vem de advogados. 30% vem de advogados, 60% são grupos de pressão muito fortes no Congresso. A bancada da saúde, a bancada de educação, são fortíssimos. Portanto, e, no entanto, você enrijece também. Isso são coisas relativas a recursos vinculados. E a redução de 100%, os seletivos também são questões de fundo de pressão. A alíquota de referência elevada que resultou dos impostos com limite de 26,5% é resultado dessas influências. Quer dizer, todas essas influências, todas essas exceções, reduções, etc., que é o peso político dessas bancadas, quer rurais, quer saúde, educação, etc., no Congresso. Eu lembro que a carga tributária, por exemplo, o imposto de renda em todas essas faculdades, educação, etc., chega a ser negativo para o UNE, né? Mas é outra questão. Há um grande risco de gestão compartilhada do IBS pelos estados e municípios. Quer dizer, nós vivemos com paz e o voto, você tem um poder como é que chama? De veto. Sim. Então, um estado que tem o poder de veto desfaz a possibilidade de uma mudança do Compaz. 10 anos atrás, a gente chegou perto, que era uma redução de alíquota interestadual, tirando da origem e aproximando do destino. Aqui nós temos não apenas a convivência no órgão gestor, no comitê gestor de estados e municípios,
Quer dizer, então você já tem uma dificuldade entre estados que a gente viveu muito no CONFAS, que a gente vive no CONFAS, e com estados e municípios também tem visões diferentes, e no órgão gestor, que eu acho que é o superior, você tem presença de estados, municípios e governo federal. Portanto, ter essa unanimidade é muito difícil e vai ter que ser praticada de forma tal. Mas o resumo é assim, é um enorme passo, muito importante, no imposto que tem práticas correntes e debates, etc., vigentes em 170 países, e que supera uma base que afeta toda a nossa questão de competitividade. Hoje, a produtividade dentro da fábrica é até razoável, mas fora da fábrica tem todas as questões de custo do Brasil. O principal são as distorções tributárias. Portanto, um enorme avanço. Você, evidentemente, tem todas as questões de imposto de renda que ainda deverão ser tratadas. Eu acho que, ainda nessa gestão, temos possibilidades e tem agora um início de pensamento a respeito da reforma orçamentária, que também é importante. Só um ponto a esse respeito. Eu sempre pensei, sempre falei, N vezes, que a reforma orçamentária parte da existência de um projeto de país, de um sonho, que deveria ter uma base política capaz de eleger, passar para o PPA, ele derrubou o Luque me goza já quando eu falo de PPA. Não, estava preocupado. Na verdade, que você não ia falar do PPA. Pois é, na verdade, pode partir de baixo. É um caso de reforma tributária que partiu das percepções de desfuncionalidades e vem sendo transformado com os dados da reforma tributária. Em suma, de suma importância em si e como exemplo de possibilidades de reformas que partem da percepção de desfuncionalidades na economia nacional. É um legado. Obrigado, Calari. É, Paulo. Você, na nossa prática, tem alguns minutos ainda para comentar. Você não vai abrir. Depois é que eu abro. Eu acho que as considerações são muito oportunas, né? O Dr. Calab foi, né, sábio em identificar os pontos de maior dificuldade. Um deles, né, que é esse do órgão que vai tentar fazer a gestão superior em nome de todos os estados e municípios, ele tem grandes dificuldades, a começar do formato que foi montado, né? Nós tivemos uma intensa participação de alguns governadores, mas nós tivemos aqui, no caso dos estados mais populosos, São Paulo foi um dos que puxou essa discussão e conseguiu ter um critério diferente de peso, que não é mais só o peso individual do voto, né? Existe um ponderador por população, né? Então, no caso, aí, São Paulo, Bahia e os estados que têm maior população, Minas Gerais, etc., vão ter um poder relativamente maior que os demais nessa votação. Mas existem todos os critérios, né, de formação do quórum. Esse é um deles, né? No caso dos municípios, o grande problema que se tem é a grande disputa que você tem entre grandes municípios e pequenos municípios, onde você tem os grandes municípios mais organizados, mais estruturados, e outros pequenos que não têm absolutamente nenhuma possibilidade de ter nenhum órgão, por exemplo, de administração tributária. Seria muito melhor se a legislação tivesse previsto a possibilidade de eles delegarem isso, né? Delegarem, por exemplo, para o Estado. Um município de 10 mil habitantes, muitas vezes, não vai nem ter condição nenhuma de fazer uma administração tributária. E pior que isso, né? A representação dele lá no comitê gestor está extremamente diluída. Para se ter uma ideia, por exemplo, parte lá dos critérios de eleição dos municípios vai se dar por propositura, como se fosse uma chapa. Olha, quero me candidatar. Aí depois isso vai para uma eleição. Então, imaginem vocês o tamanho dessa disfunção, né, em termos de representação. Pode ficar absolutamente esquecido de estar participando das decisões acerca do tributo, né? Mas tem, evidentemente, suas virtudes. É um pouquinho diferente do CONFAS, ele não vai ter o requisito da unanimidade, mas ele vai se formar por consenso. Então, também blocos que possam se formar para agir, então aí o Calab tem toda a razão, por exemplo, se você tiver as clássicas uniões, né, que são comuns,
entre estados, por exemplo, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contra o Sudeste, por exemplo, né, e Sul-Sudeste, você vai ter novamente aí quase que uma ditadura, aspas, né, de decisões, ou pelo menos vão estar eivadas dessa realidade. Então, nós vamos ter, sim, muitas dificuldades. Eu vislumbro que esse organismo é um grande desafio, né? Primeiro, a gente que conviveu com o FAS sabe das disfunções e das dificuldades que se tinha de negociações. Muitas vezes você tem que ter contrapartidas, né? Então, eu tinha a felicidade de ter o senhor como o agente político e titular da Fazenda que podia decidir. Você tinha uma visão diferente da minha, que era uma visão puramente técnica, que eu queria ir para a briga em todo momento, né? Mas você sabia ter aquela habilidade para lidar politicamente e fazer, às vezes, uma negociação. Olha, concordo com esse benefício se você me der uma contrapartida, coisa que para a gente que é técnico fica mais difícil, né? Você tinha mandato do Verdade. Alckmin, do governador, então dava para discutir direito, desde outros que não sabiam bem como é que o governo. Então, às vezes a discussão não concluía. Teu Um único apelido ponto. em 1982, 83, era Calap. Você sempre teve essa habilidade. Eu só queria enfatizar um ponto, desculpa interromper, pedindo licença, assim, tem alguém que fala quais são os pontos principais, todos começam. Não haverá aumento de carga tributária total. O Gabriel falou, mas é importante. Todo mundo está consensado nisso. A filosofia por trás disso é todo mundo vai pagar e não haverá. Era a pergunta que eu ia fazer. Pessoal, eu Não acho haverá que aumento. eu preciso aqui abrir para os Adriana está com a... Quer terminar? Não, tranquilo. Pode deixar eu fazer. Eu tenho a Adriana escrita e, em geral, eu junto mais de um interessado em fazer perguntas. Mas, por enquanto, eu tenho só a Adriana. Adriana, por favor. Bom dia a todos. Obrigada por me receberem. Parabéns, doutor Cabreira e doutor, pela exposição, pelas exposições que foram maravilhosas. E eu acho que eu preciso trazer aqui uma pergunta, que é uma pergunta que a gente tem discutido muito, e quem sabe o doutor Cabreira pode dar a opinião dele, né? Quando o senhor falou da contabilização do crédito tributário, né? O que tem se discutido é como vão ficar o efeito contábil do crédito tributário do IBS e do CBS nos livros das empresas, né? Porque acho que o senhor mencionou rapidamente que vai por competência, né? Mas o que tem se discutido é que uma vez que você toma o crédito só no momento em que você efetua o pagamento do imposto, né? Então você tem o direito de reconhecer esse crédito na contabilidade só no momento em que efetivamente foi feito o recolhimento, né? E aí você teria como o senhor até falou, você sempre tem um descasamento, né? Porque o crédito ficaria mais ou menos pelo regime de caixa e a apuração do IBS e CBS ficaria e a apuração de pagamento do IBS e CBS ficaria pelo regime de competência, né? Eu queria saber como que o senhor vê que agora deve ser feita a escrituração do crédito do imposto, né? Porque eu tenho visto gente falar, algumas opiniões, inclusive, de que deveria continuar sendo feito um ajuste na conta de custo, né? Para mim parece um pouco estranho, porque, assim, todo o meu background assim, de tributos, eu sempre achei que a gente fazia um ajuste do ICMS na conta de custo, porque a gente faturava o ICMS, né? O cálculo era por dentro. Então, para mim, o que dava base legal para eu fazer um ajuste em conta de custo de estoque, tomar o crédito de ICMS e reconhecer o crédito nesse momento, era o faturamento por dentro, né? Porque o ICMS virava preço, agora ele não é mais preço, né? Agora o cálculo dos tributos são por fora. Então, eu queria saber a sua opinião. Como que o senhor acha que vai ser a contabilização desses créditos? Se é mediante se é no momento do pagamento mesmo, né? Do imposto, né? Pelo adquirente, pelo que seria, entre aspas, regime de caixa, e se vale um ajuste, continua valendo um ajuste contra custo ou um ajuste contra a recuperação de despesas? Você queria saber o que que o senhor acha? Eu acho que Olha, isso tem sido discutido. é uma discussão realmente profunda, né? Eu não sei dizer sobre o aspecto técnico, porque apesar de eu ser técnico de contabilidade lá antigo e ter trabalhado no fisco tanto tempo,
meus conceitos de contabilidade, digamos que estão um pouquinho enferrujados, né? Então, eu não vou falar sobre a questão da classificação em si, mas eu vou falar sobre a questão do direito e da obrigação, né? A obrigação surge com o fornecimento, então, automaticamente, para a parte do débito, acho que não tem discussão, né? Que ela surge nesse momento, e o imposto sendo por fora, ele tem que, talvez, ter uma contabilização específica. Lá, aliás, já o era, né? Você fazia simplesmente a exclusão do preço para fazer o lançamento, mas agora, de maneira muito mais evidente, talvez, nesse aspecto, vocês possam se inspirar um pouquinho no IPI, né? Porque o IPI é um imposto por fora, né? Então, talvez vocês possam se... Na parte do débito, evidentemente. Agora, a parte do crédito em si, a legislação deixa claro que esse crédito só surge quando houver o pagamento do tributo. E ele pode se dar de duas maneiras. Ou pelo cliente, no momento que ele faz o pagamento e o banco faz a retenção, ou tem o autopagamento pelo cliente, na hipótese da operação não ser feita através dos arranjos financeiros, digamos assim, né? Mas então pode ser nesse momento. Mas, por ser de competência, havendo o fechamento do período, né? E o fornecedor pagando esse imposto, automaticamente o crédito pode ser feito. O governo está divulgando que será sempre possível para a empresa ir lá no sistema e verificar se já houve o pagamento ou não, né? Então, se houve o split e você recebeu através do agente financeiro, também você saberá, porque virá só o preço sem o imposto, você saberá qual é o valor da sua operação. Mas para o cliente, ele está olhando o sistema e ele também pode verificar se o fornecedor pagou o imposto lá no prazo definido pelo regime de competência. Então, acho que é neste momento que surge o direito ao crédito. Então, me parece, eu não sei se é possível, se vai ser necessário algum tipo de lançamento em provisão, ou se aguardando a implementação do direito propriamente, porque nesse momento você tem uma expectativa e não o direito propriamente dito. Então, eu não sei opinar sobre isso, peço desculpas, mas na parte do direito, o momento que ele surge é, evidentemente, quando há o pagamento. E tanto o agente financeiro vai poder consultar o sistema do banco, quanto o cliente. Então, ele consultando, olha, passou lá o prazo de recolhimento. Suponha que você tem um período de apuração no mês 1 e o prazo de pagamento no mês no mês seguinte, no dia 20. Né? No dia 20, você pode entrar no sistema do governo e verificar. O fornecedor pagou o imposto, né? Que é um autopagamento, aí no caso. E, nesse caso, você pode fazer o lançamento nesse momento. Então, o momento em que vai se implementar é quando se der o pagamento. Você foi lá no sistema, o fornecedor não pagou o imposto, está inadimplente, né? Você sabe que isso acontecerá, então, o pagamento no momento que houver o pagamento pelo banco, né? Então, você fez o pagamento da tua fatura, perdão, da duplicata que você tem, e o agente financeiro vai fazer a retenção. Desculpa, eu acabei, acho que aqui fazendo um pouquinho de confusão, mas espero que você tenha entendido aí a ideia que eu tentei passar. É o momento em que vai se implementar o direito do imposto, que, em tese, daria origem ao lançamento. Eu entendi e queria ver, assim, a minha dúvida maior. Fala. Fechou o microfone. Você fechou o teu microfone. Ai, desculpa. Eu entendi totalmente. Obrigada pela explicação, mas assim, a minha dúvida também grande é se o ajuste do crédito seria contra custo ou uma recuperação de despesa, porque eu acho que a hora que o imposto, a princípio, né, que deixa de ser o cálculo por dentro, ele volta totalmente a ser despesa, né? Ele não tem natureza, eu não consigo ver esse imposto como natureza de custo, mas talvez eu esteja errada, por isso que até estou trazendo aqui para discussão com vocês que são os economistas e não só eu que sou advogada, entendeu? Mas eu acho difícil ver agora o IBS e a CBS como custo, entendeu? Acho que o imposto volta a ser essencialmente o que é uma despesa operacional, entendeu? Então, para mim, a natureza parece ser mais de recuperação de despesas, ou um crédito mesmo contra a conta de resultado, mas não de custo, né? Mas queria saber a opinião de vocês como um todo. Eu acho que custo realmente não é, né? Principalmente agora com a natureza completamente distinta, né? Com o imposto incidindo por fora. Então, custo realmente me parece que é muito pouco provável de você admitir isso.
talvez ele possa se tornar custo naquelas hipóteses em que você não pode fazer o crédito. Tá? Aí sim ele vai se transformar em custo. Tá? E não podendo fazer o crédito, você não precisa se preocupar também com o pagamento propriamente dito. Você contabiliza como custo e acabou. Tá? Então, se você é uma empresa e usa lá, digamos, dá um automóvel para o teu diretor-presidente, né? Esse automóvel você não vai poder fazer o crédito, aí lança como custo. E parece que é absolutamente evidente isso. Mas eu acho que nas transações operacionais que dão direito a crédito, me parece que é muito difícil se imaginar que possa ser custo, né? Mas eu peço desculpas aí também porque estou um pouco enferrujado em termos de conceitos contábeis, né? Precisaria talvez pensar um pouco mais. Fernando, Não, quer mas me falar? ajudou muito já. Agradeço muito a sua explanação, porque já deu uma luz, assim, que é um pouco diferente do que eu tenho ouvido em outros fóruns, né? Então já abriu um pouco a minha cabeça. Muito obrigada. Professor André Franco Montoro, por favor, se está inscrito. Eu acho. Primeiro, eu queria cumprimentar o Cabrera pela brilhante exposição, abrangente, mostrou, eu acho que de uma forma bem clara, todas as etapas da reforma, todas as características e todos os problemas. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de saber da sua opinião. Eu sempre achei que o que se levantava contra o atual sistema tributário no Brasil, que é, você falou, uma tragédia ou algo do tipo, e um dos elementos que se diz é que como é possível haver 26 legislações diferentes do ICMS? Bem, nos Estados Unidos existem 51 legislações diferentes do seu imposto de consumo. Eu acho que não é a questão da complexidade que está em jogo, é a questão das mudanças. Por mais complexo que seja o sistema, em pouco tempo, um programador de computador é capaz de resolver todas as questões. Mesmo que tenha 5.000 municípios, com a capacidade de informática, de internet, é facílimo, não para mim, para quem saiba mexer com essas coisas. O que impede isso? Eu vi isso de testemunhas do pessoal do jurídico, do fiscal, da Ambev, da Coca-Cola, que tem ramificações em todos os municípios, são as mudanças. Todo o dia sai uma mudança, ou existem dezenas de mudanças que, então, eles têm que, o pessoal sempre fala, precisa acompanhar a legislação, as mudanças de todos os municípios e de todos os estados, que fica algo impossível. Razão pela qual os departamentos fiscais no Brasil das empresas são enormes. O custo de pagar imposto é enorme. Mas não é, eu acho que a complicação. É a questão da inventividade dos advogados e dos contadores e dos administradores de ficarem fazendo essas mudanças. Apesar da Constituição proibir. A mudança só pode ser feita com princípio de anterioridade ou 90 dias, etc. Isso não é respeitado, porque é feito as mudanças e as pessoas têm que cumprir. Então, eu gostaria de saber de você, e lembrando que o sistema que está sendo implantado, que vai ser aprovado, absolutamente não é simples. É extremamente complexo, como foi dito aí. Não sei se é mais ou menos complexo do que o outro. Mas minha preocupação não é a complexidade, é a possibilidade de mudança e de alterações. Eu quero saber se esse novo projeto reduz essa capacidade inventiva do brasileiro, dos advogados, desculpe a advogada empresa da Adriana, é certo? Que estão sempre levantando questões. Pelo que eu vi, existem, e você mesmo levantou, existem vários temas controversos que podem levar a discussões judiciais. Nós levamos 20 anos, ou 30, desde o ICMS, e ainda continuam discutindo coisas no Supremo, que é outra coisa. O Supremo decide uma coisa, o Superior decide outra, aí volta o que era verdade não é mais verdade.
nem o passado é conhecido, como fala o Malan. Isso vai se repetir no novo? Ou quais foram as salvaguardas que foram feitas para impedir esse processo, que é claro que vai, não sei se, eu ia dizer começar, não sei se vai começar. As pessoas vão querer aproveitar essas coisas para o seu benefício. É justo, mas quais são as salvaguardas que foram criadas? E a sua opinião? Vai melhorar ou não? Obrigado. Desculpe. Boa, muito boa colocação, André. Eu diria que hoje nós temos um ambiente absolutamente instável, né? Você mencionou aí a possibilidade de ter normas sendo editadas diariamente. Falam-se em dezenas, centenas. A gente que acompanha por alguns serviços de atualização de legislação, a gente todo dia tem uma alteração, seja uma alteração técnica, uma alteração de mérito, ou uma grande novidade, ou uma revogação de algo que você já estava acostumado. Então, isso é muito comum, é um inferno para o consultor e para os departamentos fiscais das empresas acompanharem essas mudanças todas. Então, os comentários que o senhor ouviu são absolutamente corretos. Eles são difíceis até para o próprio fisco, né? Porque você tem essas mudanças todas. Quando você entra na parte interpretativa, é que começam as maiores dificuldades, né? Vem uma novidade, vem uma legislação, e aí você tem uma interpretação. Normalmente, os órgãos têm uma interpretação oficial, mas nem todos a divulgam, né? Se você entrar no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, você vai ter centenas, talvez milhares de orientações, de respostas a consultas tributárias que constam lá para definir o seu entendimento oficial, e ele passa a ser, então, uma diretriz para o contribuinte. Mas não deixa também de ser uma norma, né? A interpretação da legislação também tem sua característica de entendimento reiterado do fisco, que se torna uma norma. Então, isso é algo que é bom, de um lado, porque dá transparência sobre o entendimento oficial e o contribuinte pode se adaptar a ele com mais facilidade, ou não, né? Mas tem estados que absolutamente não tem nada, né? Eu trabalho como consultor tributário, então entro em vários estados. Os estados que mais publicam são São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, mas São Paulo é disparado o estado que mais divulga sua interpretação. O outro ponto que também é decorrente disso é a insegurança jurídica, né? Você tem lá 50 legislações, 50 e poucas legislações, o senhor mencionou lá nos Estados Unidos, para o seu sales tax, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Mas aqui no Brasil, você tem a insegurança da interpretação e do entendimento oficial acerca da legislação. E isso, quando entra, então, o Poder Judiciário, o senhor mencionou isso, com seus entendimentos que se alteram no tempo. Aí você tem também distintos entendimentos, do juiz número 1 para o juiz número 2, para o juiz número 3, para o tribunal local, para o tribunal superior e para o Supremo. Aí você então tem entendimentos múltiplos. Quando você precisa fazer uma pesquisa de jurisprudência, é uma loucura o resultado que vem na tua mão, né? Agora, felizmente, a inteligência artificial está ajudando você ter um pouquinho mais de tratamento disso. Mas quando era no braçal, no olho, era algo tremendamente complicado. Mas eu diria que, olhando sobre a ótica do empresário, essa complexidade e essa insegurança jurídica, a tendência do novo modelo, por estar definido numa lei complementar única, ter princípios únicos, né? Ter diretrizes únicas, ter um regulamento único e uma possibilidade de harmonização que está prevista na legislação de maneira integrada entre os fiscos estadual, municipal e da União, né, o federal. Então, você poderá ter, talvez, um pouco mais de estabilidade. Essas regras comuns e o desarme, professor André, de regras que hoje levam a muitas discussões, por exemplo, substituição tributária, né? Você não tem a previsão no novo modelo. Você não terá mais aquelas coisas de diferencial de alíquota que você tem hoje por conta de um tributo regionalizado. A apuração do imposto, ela tem todas essas distribuições, mas é uma apuração única. É um dos slides que eu precisei passar com muita rapidez no final. Isso significa que, para o contribuinte, tanto faz. Ele vai ter operações entrando
com possibilidade de crédito, operações saindo com débito, mas ele deixa de ter oportunidades de fazer tratamentos diferentes de acordo com o destinatário e se apropriar disso como algo que traz risco ou oportunidades para ele. Então, eu vejo que essa possibilidade da apuração única... O conceito de alíquota efetiva, que é o que dá uma maior dificuldade, continua ou suprimiu-se isso? A alíquota efetiva... Porque a base mais aquilo que se faz. Você tem uma base de cálculo agora melhor definida e o tributo incidindo por fora. Então, a definição ela é uniforme. Você não tem o estado número 1 entendendo de uma maneira e o estado número 2 entendendo de uma maneira diferente. Pelo menos a diretriz é única. Porque o que nós tínhamos no ICMS, por exemplo, é uma lei complementar nacional que tem as diretrizes gerais. E você tem as legislações locais, uma lei local, que ela, em tese, tem até um corpo mais ou menos uniforme com o dos demais estados. Mas a hora que você entra no regulamento, ou seja, aquela legislação infralegal que te dá a possibilidade de fazer a operação, aí você tem uma miríade de soluções diferentes para cada um dos temas, né? Então, isso é que é muito difícil hoje. Você vai lidar, hoje, uma norma de substituição tributária, tem um entendimento em São Paulo, um entendimento em Minas Gerais, um entendimento no Rio de Janeiro, completamente diferentes. Então, você tem muitas assimetrias, né, entre os entendimentos e as interpretações. Então, você tem a legislação positiva diferente, coisa que agora, em tese, você terá uma legislação única, e você também terá a interpretação tendendo a ser mais harmônica em função dessa legislação única. Antes, você tinha toda essa distinção que fazia com que você tivesse que ter um departamento fiscal muito grande. Mas, um alerta, durante a transição, esse departamento fiscal talvez fique maior do que está, porque vão estar convivendo os dois modelos, tá? O Calango, acho que gostaria de falar. Hélio, Oi, desculpe, Hélio, eu não estou conseguindo levantar a mão. tá Eu bom. gostaria de fazer uma intervenção, se me permitir. Pois não. Bom, primeiro, agradeço aí também a oportunidade de ver as suas considerações, né? Hélio, por os últimos 2 anos eu tenho feito, pelo menos em média, 2 reuniões por semana, tá certo? Para tentar implementar essas regras do lado do sistema financeiro e agora o split payment, né? A mensagem que eu queria deixar aqui, Gabriel, até porque não há resistência do sistema financeiro, pelo contrário, nós concluímos que esse split payment tem que ser implementado, tá? Até para facilitar a nossa vida do sistema financeiro, tá? Dito isso, o que acontece? A parte que o André colocou, efeitos econômicos, localização, tudo isso de acordo, né? Agora, há uma clara subestimação da complexidade da implementação, né? Porque se você der 15 anos, eu implemento isso sozinho. Mas como tem um prazo muito curto, o tempo faz parte da solução. Pra você ter uma ideia, a nossa equipe lá já fez, só esse ano, 70 reuniões e as perguntas, tá, ainda estão em aberto. Você só consegue passar o problema para a TI depois que você zerar o estoque de perguntas. Isso está longe, tá? Então, esse é um ponto. Isso eu tenho dito, inclusive, para o governo, tá? Eles estão subestimando. A outra coisa, né, é que há um problema de coordenação muito grande. Você tem União, Estado e município. Para você responder uma pergunta, você tem que ter o ok de todos eles, tá? No limite, considerando só um produto, você poderia ter 150 mil alíquotas desse único produto. E aí a opinião, a observação do André Montoro é perfeitamente pertinente. Vai ter que ter um sistema em que, de maneira centralizada, mudou-se uma alíquota no município e isso seja incorporado, tá? Porque senão vou estar calculando errado, tá? Adicionalmente, eu senti muita falta nesse processo de microeconomistas, tá?
tem tributaristas, advogados, contadores, mas não houve microeconomista. Eu não consegui explicar que no mercado competitivo o preço de equilíbrio tende ao custo marginal. Principalmente no mercado financeiro, tem uma questão que o creditamento, que é a hipótese, tá, vai fazer com que não haja impacto no aumento do custo do crédito. E isto não é verdade. Se consultar qualquer microeconomista, ele vai dizer, tá, que o preço é feito na margem. O fato de eu ter esse creditamento é irrelevante para eu determinar o preço da minha operação. Porque eu já fiz o custo. Tá? É a mesma coisa que um aluguel. Tá? Eu ponho para determinar minhas metas de spread, mas na hora de decidir é o custo marginal. Tá? Então, isso é uma coisa muito, muito importante na precificação. Né? Mais um ponto. Todo esse sistema foi vendido para poder ser politicamente palatável, que ia haver uma simplificação brutal das operações das empresas, etc., etc. Tá? Hoje, a resistência que a gente tem encontrado é da seguinte ordem. O comércio e a indústria foi convencido disso, né? E ele só falou, nós só apoiamos a introdução disso aqui se vocês implantarem o split payment inteligente, tá? Porque eu quero diminuir isso. Isso ainda está longe. Não existe no mundo, nesta complexidade, nada parecido. Inclusive, não temos de quem copiar, vamos dizer, as dificuldades que foram implementadas. Né? A jurisprudência, aí, Montoro, tem razão, vai ser testada ao longo dos anos. Não é que vai sumir assim de repente, apesar de ser teoricamente mais simples, mas os tribunais vão ser testados. E é natural, é do jogo. E, por último, o sistema pressupõe uma centralização. Né? Não dá para ter uma central de cálculo, outra central de cálculo, vai ter tudo centralizado no mesmo lugar. Né? O que significa que a questão da segurança cibernética é assim vital. O que eu quero dizer? Hoje, se tiver algum problema do Pix deixar de funcionar, que o Banco Central é que faz a administração disso, eu ainda posso pagar com cartão, posso pagar com boleto, o mundo funciona. Se esse sistema parar de funcionar, e terá que ter backup para essa situação, porque pode cair essa coisa, tá? Se não tiver uma solução para isso, haverá um risco muito grande das transações comerciais sofrerem. E isso é realmente grave. Tá? E, por último, né, uma preocupação que a gente tem lá no sistema financeiro é que o consumidor, né, lá na ponta, e o padeiro que está lá vendendo, ele não sinta nada dessas complexidades que estão aqui. Porque, senão, vai aumentar a sonegação em vez de diminuir a sonegação. Hoje, quando você vai pagar com cartão ou pagar com Pix, o que é? 2, 3 segundos, 4 segundos, qualquer um valor qualquer. Se demorar o sujeito, pô, qual é a minha alíquota? Qual é isso? Qual é cada coisa? O cara vai falar o seguinte: faz o seguinte, paga em dinheiro aí, te dou um desconto, vamos embora. Tá? Então, ainda no campo das ideias, perfeito, não há observação nenhuma, mas no campo prático tem muita coisa ainda a ser endereçada. Obrigado, Hélio, pela oportunidade de passar essa mensagem. Obrigado. É espetacular. Depoimento importante. O tempo está se esgotando e eu acho que o Calab tem o direito. Não, obrigado. Se quiser mencionar. Bom, eu acho que o Oswaldo mencionou aí uma experiência prática dele que me parece que é inegável e todos nós, né, mesmo aqueles que quiserem apenas fazer um exercício de abstração, vão encontrar dificuldades de vislumbrar essas dificuldades de maneira mais clara no momento de operacionalizar. Quando se fala de TI, por exemplo, né, nós temos
é verdade, um excelente histórico em nota fiscal eletrônica, né, e expede. Mas essa mesma realidade, por exemplo, em termos de uniformidade, já não é tão verdade na nota fiscal de serviços. E cada município implementou a sua solução. Vem vindo aí um modelo nacional, mas a gente sabe que é difícil. Segundo grande problema, né? Quando você fala de solução de tecnologia, e é uma maravilha a solução tecnológica, você sempre tem que deixar uma margem para contingência, que é o momento que aquilo não vai funcionar. Então, se você imaginar os nossos rincões, né, podem ter problema de comunicação, de telecomunicação, pode ter um problema muito sério. Aí como é que vai funcionar a empresinha que está sediada nesse pequeno município, nesse rincão? Lá existe atividade, né? Por exemplo, quando você imaginar uma tributação inerente ao MEI, né, o microempreendedor individual, vai ter que emitir nota fiscal. Na minha opinião, o pessoal do Simples Nacional não precisa estar submetido ao split payment, mas eu já vi alguns dizendo que sim, poderá ter. Eu falei, não, parece que é absurdo você imaginar isso, né? Eu acho que não tem a menor lógica de toda forma. E tem a grande questão de tecnologia, que é uma maravilha, e agora a inteligência artificial ajuda a fazer, mas eu sei que o encargo está, por exemplo, no sistema financeiro, de produzir isso. O governo diz, não, temos equipes aqui no SEPRO e nas companhias de tecnologia dos estados que vão ajudar, vão usar inteligência artificial para ajudar a fazer os programas de comunicação, os programas de operação em si, mas a gente sabe o que isso, de fato, vai provocar no dia a dia, né? E tem o enorme problema, que o senhor mencionou aí, que é a chamada parametrização, né? Todo o sistema funciona com base em parametrização, que é a alimentação da informação para que o sistema funcione. A alíquota do município X, né? O senhor mencionou aí, fez uma alteração, como é que isso vem para cá? Então, a gente sabe o quanto isso é desafiador. Olhando só o lado do fisco, quando você olha o lado do contribuinte, que ele tem que ter todo um sistema para operar, né? Imagine um mercado hoje operar sem um leitor de código de barras no seu checkout, né? E isso vai ter que tudo ser adaptado. Como é que vai funcionar isso? As grandes empresas que têm os ERPs, né, estão aí desesperadas à procura de profissionais para dar suporte para elas fazerem suas alterações. Elas têm que se preparar para isso. Então, eu acredito que o sistema financeiro deve estar enfrentando aí nas suas 70 reuniões, que eu acredito que ainda serão muitas dezenas a mais, né, para lidar com essa dificuldade. E esse é um grande problema. A indústria, segundo se diz, é mais adepta ao modelo porque a sua carga tributária geral cai, tá? Já o comércio, em tese, pode até empatar ou estar próximo de cair em alguns segmentos, mas nos serviços, e normalmente as entidades do comércio também representam serviços, né, você tem uma carga a mais. Então, eu atuo muito próximo de entidades do comércio, FEComércio aqui em São Paulo, e Associação Comercial, até assessoro a Associação Comercial agora nos debates da reforma. Eu sei o quanto eles estão preocupados. Você conversar lá com o Marcel Solibeu, que acho que todo mundo aqui conhece, né? Ele é um crítico feroz dessas mudanças, justamente porque quando ele olha o split payment, foi lá buscar o exemplo da União Europeia, né? E o split payment lá funciona em 2 ou 3 países, ainda mesmo assim, para determinadas operações de comércio eletrônico, por exemplo. É lógico, o modelo lá é um pouco diferente, tem suas tipicidades, né? E talvez não tenha o grau de preparação que nós temos aqui, por exemplo, com nota fiscal eletrônica, SPED, e o ambiente bancário, que hoje tem aí tá, uma extrema modernidade quando você olha PIX e todas essas modalidades. Então, acredito sim no seu depoimento, Oswaldo. Acho que ele é tremendamente verdadeiro e um alerta para todos nós. Apesar de eu ser um entusiasta dessa reforma, né, porque sei dos problemas vivi na pele os problemas do modelo atual, e acho que é importante que nós venhamos a dar esse passo para mudar, né? Mas eu tenho que concordar com você. O mundo operacional será um desafio. Muito bem, vamos terminar. Eu queria só dizer que eu perguntei para o Cabreira antes da reunião, vai ter uma eleição no meio do caminho. Será que isso vai interferir na implementação desse modelo? Mas Pode ser que sim, né? para que eles parem no Brasil.
Faria muito. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai dar Obrigado, tempo. Cabreira. Obrigado, André. Mas abraço. foi muito rica essa manhã que vocês nos proporcionaram. Obrigado, gente. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigado. Muito bem. Tchau.